Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande prazer que iniciamos mais um programa e hoje estudaremos o capítulo 4 do livro do Êxodo. Nós nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta de um dos nossos amigos contando as suas experiências com Deus através desse programa. Por isso queremos incentivar a você a escrever para nós. Escreva para nós compartilhando como é que Deus tem usado esse programa na tua vida. Escreva para nós dizendo como você tem sido edificado. Como o nosso irmão que nos escreveu da cidade de São Carlos, no estado de São Paulo. Quero congratular-me com vocês do Através da Bíblia, que vem todas as noites glorificando ao verdadeiro Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, traduzindo brilhantemente para todos os ouvintes cujas almas têm sede da fonte misericordiosa que é o próprio Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Querido amigo, querido irmão, nossa, as suas palavras são muito elogiosas, nós somos gratos por elas. Elas nos são um incentivo, mas ao mesmo tempo, essas palavras nos enchem de temor e tremor. E por isso é que pedimos a Deus que tenhamos programas que realmente edifiquem a cada um dos nossos ouvintes. Por isso nós oramos pedindo as bênçãos de Deus. E é exatamente para isso que eu quero convidar a todos os queridos ouvintes para esse momento. Nós queremos orar, vamos falar com o nosso Pai. Vamos ter esse momento então de meditação, de oração na presença do Senhor. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Pai querido, obrigado porque Tu nos ouves. Obrigado porque através de Jesus Cristo responde às nossas orações. Nesse santo nome nós oramos. Amém. Fortalece a fé. Nosso Deus. Querido amigo, estamos iniciando o estudo do capítulo 4 do livro do Êxodo, onde encontraremos as objeções que Moisés apresentou para Deus, tentando se livrar da missão para a qual Deus lhe convocava, e também nós vamos encontrar o relato do seu retorno ao Egito, depois que finalmente ele foi submisso ao nosso Deus. Mas eu queria, antes de irmos direto ao nosso texto, eu gostaria de destacar dois pontos que nós vimos no programa passado e que merecem realmente uma atenção muito especial. Em primeiro lugar, vale a pena registrar que alguns estudiosos, diante do relato da sarça que ardia e não se consumia, eles veem ali, naquele episódio, que além de ser uma experiência real, aquela que Moisés teve ao ver o arbusto que não se consumia, que não se queimava, aquele episódio também tem uma simbologia muito interessante em relação ao povo de Israel. Entendem esses estudiosos que os judeus simbolizam a sarça que arde pelo fogo da perseguição, mas que não se consome, isso é, não se acaba. E só esse fato deveria levar os descrentes a entenderem que a Bíblia é a palavra de Deus. E, na verdade, você pode perceber pela história que o povo de Israel tem existido através dos séculos, desde os dias de Moisés até o momento presente, e eles têm existido e são como a sarça que não se consome. Por quê? Porque outras nações vêm e vão, e outras apareceram e muitas desapareceram, enquanto Israel, que tem sofrido duras
provações, duras aflições, diante de toda a sua história, Israel tem permanecido. Israel assiste como o que funeral dessas nações, como que a morte dessas nações, e ele permanece existindo. Esse destaque nós queremos fazer e queríamos fazer para que você percebesse o seguinte: esse povo de Deus é um povo realmente cuidado pelo Senhor. Agora, qual a aplicação para as nossas vidas? Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando Ele vem ao nosso encontro e nos elege como seu povo, querido amigo, podemos passar pelas mais difíceis tribulações, podemos contar sempre com a presença, com a direção do nosso Deus. Mas eu gostaria também de, em segundo lugar, destacar uma outra lição que aprendemos no estudo que nós tivemos no capítulo passado. Quando Moisés disse em 3:11, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essas palavras de Moisés, que parecem desconcertantes, nos ensinam uma grande verdade. Nós estamos lembrados de que 40 anos antes desse encontro, Moisés pensava que já estava preparado para libertar o seu povo com toda aquela instrução, com toda aquela ciência que ele recebera no Egito. Isso ele pensava quando tentou libertar aquele israelita e acabou matando o egípcio. Moisés pensava naquele tempo que poderia fazer a obra de libertação através do quê? Da sua força, da sua inteligência, da sua sabedoria, dependendo da sua estratégia. Ele achava que conseguiria fazer tudo conforme os seus métodos, mas ele estava completamente enganado. É isso mesmo. Então Deus o preparou, sabe de quantos anos foi a faculdade de Deus? 40 anos. E sabe qual foi o local? No deserto. Exatamente, pastoreando ovelhas. Sim, só depois daquele tempo é que Moisés descobriu uma coisa importante. Ele não poderia fazer aquela obra, cumprir aquela missão com seus próprios recursos. Foi aí que ele disse, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? 40 anos antes, ele achava que podia. 40 anos mais tarde, ele descobriu que não era possível fazer nada por si mesmo. Ele tinha que depender de Deus. Então, querido amigo, esse reconhecimento é muito importante, porque somente quando nós chegamos a reconhecer a nossa total incapacidade para fazermos determinadas coisas que só Deus pode fazer, é que nós estamos prontos para sermos usados por Deus. Quando Moisés, enfim, reconheceu que não podia fazer nada por si mesmo, então ele estava totalmente preparado para ser usado por Deus, para ser apenas um instrumento na mão de Deus. Foi para que chegasse àquela conclusão que Deus preparou Moisés durante 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas no deserto. Quando o homem descobre a sua fraqueza, sua ineficiência, sua incapacidade, então é que chegou no ponto certo para Deus usá-lo. Essas são lições, querido amigo, muito importantes e elas devem ser incorporadas por todos nós. E agora, nós podemos então dar prosseguimento ao texto e vamos começar o estudo do capítulo 4. Nesse capítulo 4, nós vamos ver Moisés ainda apresentando uma grande relutância para aceitar a tarefa para a qual Deus o estava convocando. E encontramos também o relato, depois que ele foi convencido por Deus, do seu retorno ao Egito. Nós vamos ver nesse capítulo que Moisés apresenta a relutância para aceitar a tarefa que Deus está lhe entregando, porque na verdade, veja só, seria bom que você conseguisse aí anotar as 5 resistências, as 5 objeções que Moisés coloca diante de Deus para não aceitar essa tarefa para a qual estava sendo convocado. E para a qual também, é bom que a gente se lembre disso, Deus o tinha preparado durante 40 anos. Então, se você puder, anote aí, são 5 objeções que Moisés apresenta a Deus, mas que na verdade são objeções que nós muitas vezes apresentamos a Deus
para não atendermos ao chamado do Senhor. Em primeiro lugar, olhando lá para o capítulo 3, versículo 11 ainda, Moisés alegou falta de capacidade, quando ele disse o seguinte: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Querido amigo, muitas vezes alegamos a incapacidade para que não tenhamos que atender o chamado de Deus. Temos que nos lembrar que se Deus nos chama, ora, Ele também nos capacita para a obra que Ele quer realizar. Em segundo lugar, uma outra objeção que Moisés colocou em 3:13, Moisés alega a falta de identificação, quando ele disse: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu posso dizer? O que eu vou lhes dizer? Ah, querido amigo, é lógico que para qualquer missão temos que ter bem clara a nossa identificação e a identificação de quem representamos. Mas o que Deus espera de nós é uma completa e total submissão aos seus planos. Em terceiro lugar, exatamente no começo do capítulo 4, versículo 1, Moisés alega falta de autoridade. Essa é mais uma objeção que ele coloca. Eu não tenho autoridade. Ele disse isso quando pronunciou essas palavras. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés, querido amigo, como muitos de nós, vai procurando argumentos os mais variados possíveis para não atender ao chamado de Deus. Nós temos que admitir que, aproveitando o desejo de não atendermos a Deus, agora, isso é muito sério. Veja só, Satanás tenta nos convencer de que as pessoas não vão acreditar na proclamação das verdades divinas. Então, cuidado com essas objeções que nós colocamos, porque elas podem ser usadas por Satanás. Em quarto lugar, Moisés apresenta mais uma objeção. No versículo 4, no capítulo 4, versículo 10, ele alega falta de eloquência. É verdade. Ele disse o seguinte: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. O que Moisés estava dizendo? Moisés estava dizendo a Deus que ele não era fluente. Provavelmente estava dizendo a Deus que ele não era ágil de mente para responder rapidamente ao faraó. É isso mesmo. Uma possibilidade de tradução dessa frase é que Moisés estava dizendo que ele tinha dificuldades de falar em público. Você conhece pessoas assim? Na conversa pessoal, falam tranquilamente, mas ao falar em público, tem algumas dificuldades. Ora, essa é uma objeção correta e, como veremos, veja só, o próprio apóstolo Paulo também teve problemas de comunicação, como vemos lá em 2 Coríntios 10:1 e 2 Coríntios 10:10. Pois veja só, ele foi criticado, pois se expressava com vigor só quando ele estava ausente, só quando ele escrevia. Querido amigo, Moisés era um homem igual a nós, mas às vezes lhe faltava fé. E em quinto e último lugar, Moisés coloca a seguinte objeção, conforme capítulo 4, versículo 13. Ele alega falta de aptidão para a tarefa para a qual Deus o estava convocando. E ele disse o seguinte: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Na verdade, Moisés, em outras palavras, estava dizendo a Deus o seguinte: Senhor, envia qualquer um em meu lugar, mas não me envia a mão. Não, a mim não. Querido amigo, Moisés não queria assumir essa responsabilidade. Mas talvez alguém esteja perguntando, por que tanta resistência Moisés fez à convocação que Deus lhe fazia? Será que ele se lembrava de como era o ambiente na corte do Egito? Será que ele já previa, como o próprio Deus dissera, que a reação de Faraó e da sua corte seria impedir a libertação? Ora, com certeza, Moisés estava temeroso, pois era uma missão dificílima, mas ele deveria saber que poderia contar com o Senhor, que estaria à sua frente, dirigindo os seus passos. Não havia mais obstáculos para que Moisés
apresentasse a Deus. Querido amigo, quando estudamos detalhadamente esse texto, nós podemos verificar, podemos constatar que para cada obstáculo que Moisés apresentou, para cada resistência que Moisés levantou, Deus lhe respondia e confirmava o seu chamado. Então acompanhe comigo essas 5 respostas que Deus deu às objeções de Moisés. Em primeiro lugar, em 3:12, quando Moisés apresentou a sua falta de capacidade, Deus disse a Moisés: Moisés, eu serei contigo. E prometeu-lhe a sua presença. Deus garante que estará conosco em todos os momentos difíceis. Glória a Deus por isso. Em segundo lugar, em 3:14, quando Moisés lhe apresentou a sua falta de identificação, Deus disse a Moisés: Moisés, diga o seguinte: eu sou o que sou, me enviou a vós outros. Querido amigo, esse nome de Deus é uma autorrevelação divina do seu próprio ser. Nós estamos com esse Deus, que é o ser presente. Em terceiro lugar, em 4:1, quando Moisés apresentou a sua falta de autoridade, nos versículos 2-9, Deus mostrou a Moisés o seu poder, a sua autoridade sobre todos e sobre tudo. E daquele bordão, daquele cajado de pastor que Moisés segurava em suas mãos, Deus o transformou numa serpente. E depois, essa serpente transformou novamente em bordão, em cajado. E para que os israelitas crescem que Moisés era o seu enviado, Deus ordenou também a Moisés que colocasse a sua mão no peito. E a mão se tornou o quê? Leprosa. Mas depois Deus disse-lhe que colocasse novamente a mão no peito. E ela se apresentou o quê? De que maneira? Completamente livre da lepra. Ora, mas mesmo com esses 2 sinais, ainda se eles não crescem em Moisés como servos do Senhor, ele deveria então derramar a água do rio sobre a terra, e essa água derramada se transformaria em sangue. Querido amigo, o nosso Deus é um Deus onipotente. Nada é impossível para ele. Nós precisamos crer nisso. Em 4 lugar, em 4:10, quando Moisés apresentou uma outra objeção, isso é, a sua falta de eloquência, nos versículos 11 e 12, Deus desafiou Moisés a refletir. E ele diz o seguinte: Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Ou aquele que vê? Ou o cego? Deus desafiou Moisés a reconhecer que ele é quem fazia tudo. Ele é o Deus Criador. E Deus, então, o desafiou a aceitar a sua missão, pois ele, Deus, estaria com a boca de Moisés e lhe ensinaria o que ele deveria dizer. Querido amigo, você percebe como Deus se apresenta a Moisés como o Senhor soberano e criador? Será que Deus mudou? Ora, com certeza não. Então, querido amigo, podemos contar com as suas ações poderosas e amorosas e soberanas, ações divinas sobre as nossas vidas. Mas em quinto e último lugar, em 4:13, quando Moisés apresenta a sua falta de aptidão para aquela missão, nos versículos 14 e 16, aí nós temos alguma coisa muito séria. A ira de Deus se acendeu contra Moisés. E Deus respondeu a Moisés que ele já tinha providenciado tudo, para que nenhum obstáculo pudesse ser impedimento para que Moisés assumisse aquela missão. Deus disse a Moisés que ele já tinha providenciado a Arão, o seu irmão mais velho, como porta-voz de Moisés, assim como Moisés seria o porta-voz de Deus. Veja que estratégia de Deus. Arão seria como a boca de Moisés e Moisés seria como a boca de Deus para Arão. Arão seria um porta-voz de Moisés, assim como um profeta era um porta-voz de Deus. Arão foi identificado como levita para mostrar a sua condição de sacerdote levítico.
lembrando, sim, que uma das funções do sacerdote era ensinar, conforme Levítico 10, 11 e Deuteronômio 33, 10. E, se era uma das funções sacerdotais ensinar, isso requeria capacidade de se comunicar bem em público, de se comunicar bem com os outros. Na verdade, cremos que essa não era a vontade de Deus. Veja só, Deus não queria dividir a liderança do povo de Israel entre Moisés e Arão. Moisés, na verdade, tinha cometido um grande erro. Deus queria usar Arão. Não, Deus queria usar apenas Moisés. E Moisés tinha errado. Deus não queria que o povo tivesse uma liderança dividida. Deus queria evitar isso porque certamente surgiriam problemas futuros durante a peregrinação, durante a viagem pelo deserto. E nós veremos isso melhor quando chegarmos ao livro de Números. Nós iremos, por exemplo, observar o inconveniente de se ter Moisés e Arão na liderança. Ali nós vamos encontrar Arão no deserto atendendo o povo. Veja só, e Arão fazendo o quê? Fazendo um bezerro de ouro. Mas, querido amigo, você deve perceber como Deus não deixou nenhum dos argumentos de Moisés, nenhum dos obstáculos apresentados por Moisés sem resposta. Esse é o nosso Deus. Que bom seria se, ao invés de apresentarmos desculpas, nos aquietássemos e sossegássemos diante de Deus, sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós e que somos apenas instrumentos nas suas mãos. Que bom seria isso, não é verdade? Mas esse parágrafo termina com o versículo 17, quando enfim Deus ordena a Moisés que se levante, pegue o seu bastão, pegue o seu bordão, o seu cajado e caminhe para o Egito, para ali então manifestar os seus sinais, os sinais de Deus para libertar o povo de Israel. O texto prossegue nos versículos 18 a 20, encontramos Moisés agora acertando com seu sogro, o sacerdote Jetro, o seu retorno ao Egito, juntamente com sua esposa Zípora e com seus 2 filhos. Já tinha nascido também Eliezer, Gerson e Eliezer. Jetro então os abençoa e os despediu em paz. Deus ainda avisou Moisés, dando-lhe garantia de que aqueles que o queriam matar já estavam mortos. Então, Moisés e Zípora e também os seus 2 filhinhos montados num jumento voltaram para a terra do Egito com o bordão que Deus lhe tinha dado, que Deus operara milagres. Moisés foi carregando esse bordão nas suas mãos. Nas orientações a Moisés, nos versículos 21 a 23, Deus deixou claro alguns detalhes. Primeiro, Moisés deveria fazer os milagres que Deus lhe tinha instruído. Segundo, Moisés deveria saber que Faraó teria o seu coração endurecido. Terceiro, e Moisés deveria ser claro ao Faraó e deveria dizer: Israel, meu filho, meu primogênito, eu quero que ele saia do Egito. Deixa meu filho ir, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, teu primogênito. Nos versos 24 a 26, encontramos, enfim, um relato estranho. Vemos Deus querendo matar a Moisés. Por quê? Ora, veja só, a circuncisão era algo muito importante, porque era o selo do pacto feito com Abraão. Era para ensinar aos judeus que não confiassem na carne. O prepúcio deveria ser cortado. A confiança deles deveria ser depositada em Deus somente. Isso foi algo ensinado a Abraão. Abraão ensinou para Isaac, Isaac para Jacó. Era um ato de fé a prática da circuncisão entre os israelitas. Essa reação de Deus provavelmente se deu pelo fato de Moisés ter adiado a circuncisão dos seus filhos, quebrando a expressa ordem divina, depois de ter tentado por 5 vezes esquivar-se da missão de libertar Israel. Então, Zípora aqui teve um papel primordial. Zípora pega uma pedra aguda, um instrumento cerimonial, e circuncida o seu filho, preservando-lhe a vida. Mas critica Moisés por essa prática sanguinária, uma vez que ela mesma, não sendo judia, desconhecia detalhes dessa ordem divina. Finalmente, nos versos 27 a 31, terminando o capítulo e terminando o nosso estudo, nós encontramos o relato dos 2 irmãos se encontrando, Moisés e Arão, e depois encontramos os 2 encontrando com o povo de Israel.
Diante dos milagres de Moisés, que Moisés realizou, o povo creu e adorou o Senhor. Querido amigo, que bênção podemos contar sempre com o nosso amoroso Deus. Que Deus nos dê um coração sensível à sua palavra. Terminamos assim mais um tempo de estudos. Espero que você tenha aproveitado essas lições e que Deus lhe capacite a aplicá-las em sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.